Diagnosticando buchas de alta tensão. Este vídeo enfatiza a importância da medição regular de buchas. Ele mostra a influência da umidade e explica por que a medição em diferentes frequências é essencial para resultados significativos da medição. As buchas são usadas para conectar os enrolamentos do transformador ao mundo exterior. Elas devem resistir a altas tensões e a correntes elevadas. Para construir buchas de alta tensão, com os menores diâmetros possíveis, é necessário controlar a progressão potencial no isolamento. As camadas de controle capacitivas internas são usadas para proporcionar uma distribuição uniforme da tensão. Tais buchas de alta tensão também são chamadas de buchas capacitivas. Uma conexão de medição no flange do lado aterrado da bucha permite medir o C1 de capacidade de alta tensão e o fator de potência ou fator de dissipação. É com isso que os taps típicos de medição de buchas de alta tensão se parecem. É importante não apenas medir regularmente o fator de dissipação ou o fator de potência de uma bucha, mas também seus valores de capacitância. O gráfico mostra a progressão ao longo de 15 anos. Entre 1981 e 1983, o fator de dissipação aumentou consideravelmente, e entre 1987 e 1989 declinou novamente. A curva dos valores de capacitância mostra o porquê. A forte inclinação entre 1985 e 1987, em quase 25%, mostra que isolamentos parciais entre camadas capacitivas têm estado em curto-circuito. A explosão de uma bucha de alta tensão pode levar à destruição de um transformador inteiro. Portanto, buchas devem ser reavaliadas aproximadamente a cada 4 anos e substituídas se os limites permitidos para o fator de potência ou fator de dissipação e do aumento de capacitância forem excedidos. A umidade tem muita influência sobre o fator de dissipação ou o fator de potência. Esta bucha de 220 kV, impregnada em resina, foi armazenada ao ar livre, sem quaisquer medidas de proteção. A parte ativa não descansou selada em óleo, como seria o caso em um transformador. Imediatamente após a sua remoção do transformador, esta curva foi registrada. 3 meses mais tarde, foi realizada outra medição. O mínimo é visível agora e o nível é, em geral, mais elevado. 6 meses após a remoção, o mínimo avançou mais para a direita. Este valor corresponde a 50 Hz para um fator de dissipação de aproximadamente de 0,65%. Isso é mais do que o dobro do valor original. As curvas mudaram completamente. Observamos que a umidade cria valores mais elevados do fator de potência ou do fator de dissipação, e os mínimos passam para frequências mais altas. Comparar respostas de frequência é muito mais sensível a pequenas alterações do que uma medição unicamente na frequência da rede elétrica. Esta medição de um disjuntor a óleo foi registrada nos Estados Unidos. 6 buchas capacitivamente controladas foram comparadas entre si. A tabela mostra a capacidade e o fator de potência a 10 kV. Nenhuma diferença visível foi observada entre as buchas. Esta é a distribuição dos valores do fator de potência das 6 buchas, a 60 Hz. Os valores aproximam-se uns dos outros. As buchas apenas exibirão um comportamento diferente se as respostas de frequência forem comparadas. A melhor bucha é a de número 6. O mínimo não é visível. Com a bucha 1, o mínimo já é visível. Com a bucha 5, o mínimo é de quase 80 Hz e o fator de potência é consideravelmente maior. Enquanto todas as buchas estão em ordem e sem o perigo de uma falha dielétrica, diferenças distintas são visíveis, muito mais do que seria a 60 Hz.
Em baixas frequências, essas diferenças são mais distintas. Por isso, é sensato medir aí. Mais uma vez, podemos observar que a comparação das respostas de frequência reagem com mais sensibilidade a pequenas alterações do que uma medição unicamente na frequência da rede elétrica. Agora vejamos um exemplo, onde as altas frequências permitem um melhor diagnóstico. Em uma medição de 5 buchas de 110 kV impregnadas de óleo, uma medição desvia-se consideravelmente das outras. Em pequenas frequências, as curvas não se distanciam umas das outras, mas em frequências mais elevadas, estão extremamente distantes. Aqui, o fator de dissipação ou o fator de potência aumenta quase que linearmente com a frequência. Este comportamento é semelhante a de um circuito em série equivalente. Isto indica que o TAP de medição e a camada de alta tensão estão mal conectados. A segunda medição, em 2, 4, 8, 10 e 12 kV, verifica esse resultado. O fator de dissipação, ou o fator de potência da bucha 2 volts, torna-se menor para altas tensões, já que a resistência ôhmica de um mau contato diminui com tensões mais elevadas. Esta é uma situação muito perigosa, já que uma grande quantidade de calor pode se acumular no local e ocasionar descargas disruptivas.